mas dando continuidade aqui, quando a gente fala de economia, certo? Isso não quer dizer que é o melhor caminho, né? Isso quer dizer que não é o que diz a lei. Agora, juridicamente, Luiz, o que diz a lei na questão do deslocamento, na questão do Vale Transporte? Olha, Carlão e servidores, eu acho que um ponto importante para a gente destacar da lei, importante mesmo, é que a lei, no artigo 4º, inciso 2º, diz que o percurso a ser considerado é aquele mais adequado para o deslocamento do servidor. Quer dizer, aí eu tenho que levar em conta, inclusive, até o bem-estar do trabalhador. Sim, não é, ressalve-se, não é o mais barato. Perfeito. Então isso não tem nada a ver com a economia. Não tem nada a ver com a economia. É o mais adequado. Eu não posso exigir que um servidor vá sair da sua casa 2, 3 horas ou 1 hora antes do que ele saía num período anterior. Por uma pseudo... Para fazer uma economia de alguns reais para o município. Não, tá perfeito. Então, assim, o mais adequado, inclusive, deve ser levado em consideração o bem-estar do trabalhador, o bem-estar do servidor. Qual foi o Luiz sabe muito bem, você conhece a história, quando nós negociamos lá atrás essa situação, porque aqui tinha o Vale Transporte, era o Vale Transporte e foi transformado em Auxílio Transporte. O porquê que foi transformado em Auxílio Transporte? Porque muitos trabalhadores da época vendiam o bendito Vale Transporte para utilizar o dinheiro até para pagar um gás, até porque o salário de Cambé não é dos melhores. E o pior, vendiam com deságio. Com deságio. E perdiam dinheiro. Quem ganhava com isso era o atravessador. É claro. Nós, com essa visão, nós também terminamos com essa situação e criamos o Vale Transporte. Agora, vem uma administração, por conta de uma economia, trazer um retrocesso desse. Isso para mim é retrocesso. Nós temos que pensar... Conversando lá com o trabalhador, eu falei, olha, é doído falar isso, mas nós temos que fazer uma luta para não perder direito, para manter o que nós conquistamos. E o principal, Carlão, você não pode fazer economia às custas de malefícios para os servidores. Eu acredito que nessa situação o município tem que pensar, porque 1 hora a mais de sono, 1 hora a mais é 1 hora a mais que eu vou ter de condição de dar um bom atendimento para a população, né? De fazer o meu melhor. Agora, provavelmente eu vou ficar cansado. Vamos lá, vamos pegar aqui a parte da educação, que é a maioria dos afetados aí dessa situação. Vamos pegar uma professora de CMEI aí que trabalha 40 horas, né? Que tem que estar aqui às 7 horas da manhã. Sim. Uma mãe que mora lá em Guaravera, ela vai ter que sair lá às 5 horas da manhã para chegar aqui às 7 horas dentro do horário dela, né? Isso sem contar que é outro tema que nós vamos tratar logo em seguida, que é a questão da perseguição, dessa questão de horário, da questão de um monte de perseguição política que está tendo aí, na questão de horário. Porque se eu chego atrasado, estão abrindo até CI, estão abrindo até inquérito, porque o inquérito não, como que diz? Processo administrativo, porque o servidor chega atrasado. Olha, se eu chego atrasado, eu vou ser penalizado lá na minha carreira, porque o estatuto já diz que se eu chegar atrasado, eu não vou ter elevação. Aí é uma escolha minha, né? Aí é uma questão mas é cada caso. Cada caso é cada um tratar depois, né? Por exemplo, Luiz, vamos lá. Vamos pegar aqui uma servidora, que ela está contente, muito contente, né? Que a administração parece que acha que tudo está certo. Ela utiliza o ônibus Cambé Shopping, sem passar pelo terminal central. E a ordem da secretaria é que ela comece a utilizar a linha 340. Peraí. Agora, essa administração também vai dizer até qual ônibus eu tenho que pegar, né? Daqui a pouco vão dizer qual é a roupa que eu tenho que vestir para vir trabalhar. E é o meu direito de ir e vir, e a minha vontade de pegar o ônibus que eu quero, né? O mais cômodo para mim, e aí eu vou de encontro com aquela lei lá, o mais adequado. Você sabe que a lei, pela lei, o servidor, ele quando dá a entrada no pedido de auxílio transporte, ele faz o requerimento e ele diz qual é a linha que ele vai usar, que é a mais adequada a ele. É claro que se houver abuso, se houver algum tipo de irregularidade, a administração tem o direito de pedir uma retificação e ponderar isso com o servidor. Mas ela não pode simplesmente tratar de maneira irrelevante as necessidades do servidor. No caso dessa mesma servidora aqui, ela precisa andar 10 quarteirões, Luiz. Isso quer dizer que mais de 1.000 metros, mais de 1 quilômetro, ela está para além. A administração, ela não tem... será que ela foi lá ver? Será que
esses pseudo-chefes, né? Que hoje a gente trata, e eu gosto de tratá-los assim, e doa quem doer, fica bravo com o Carlão se quiser, são, sim, cargos políticos, são sim, cabos eleitorais, sim, com todo respeito aos servidores de carreira, mas os demais são servidores que são cabos eleitorais, sim, doa quem doer, tá? Será que esse cidadão que está aqui recebendo o salário, será que ele foi lá ver? Será que ele foi lá pedir? Né? É essa a situação que nós queremos entender. É essa a situação que nós queremos debater. Agora, por que não debateu na mesa com o sindicato? Porque o sindicato vai usar todos os argumentos. Né? Aí é mais fácil estourar para depois tentar arrumar. Né? É assim que trata o trabalhador. Primeiro eu estouro tudo, né? E depois eu vou tentar remendar. Algo mais importante, Luiz, dessa lei que você pode nos colocar? Olha, nós temos diversos pontos a ser tratados aqui na lei, do ponto de vista técnico, né? Mas eu acredito que depende muito da dúvida de cada servidor, porque o que eu tinha que eu acho importante que o servidor saiba é que ele tem direito ao auxílio transporte, que ele tem que requerer esse auxílio transporte, dizer qual é o trajeto mais adequado. Obviamente que não é o trajeto que o servidor coloca na cabeça também, tem que ter aí um bom senso, sim, certo? Agora, nós não podemos também, por uma questão de simples economia, exigir do servidor um desgaste muito maior para chegar ao local de trabalho, porque isso vai gerar uma economia de alguns reais nos cofres do município. O que diz a lei do Vale Transporte hoje, não se tratando de CLT, auxílio transporte. Do auxílio transporte, se tratando da CLT. Nós não somos CLT, nós somos estatutários. Sim. Mas o nosso estatuto foi feito com base na CLT. Sim. O que diz a lei do auxílio transporte? Do que o meu entendimento, se eu estiver errado você vai me corrigir, que ou o município me dá o transporte, o ônibus lá, coloca o ônibus para mim me transportar da minha casa até o local de trabalho, ou eu dou o Vale Transporte, cobro-se os 6%, que é de direito por lei, que tem que pagar os 6%. No meu entendimento é esse, no meu entendimento leigo. Você poderia nos dizer para esse trabalhador o que diz a CLT na questão do Vale Transporte, do auxílio transporte, no que diz a lei na sua íntegra? Na verdade, a questão seletista ela é diferente da questão do servidor público, né? E ela prevê que o funcionário da esfera privada ele tem direito ao Vale Transporte, ao auxílio transporte, o Vale no caso, e tem um desconto de 6% na folha de pagamento. Esse 6% é do salário nominal. É do salário nominal dele, ele custeia 6%. 6%. Ganho 1.000, eu pago 6%. 60 reais. 60 reais. 60 reais, perfeito. Agora... Na verdade, Carlão, o 6% ele é um teto, né? Certo. Ele é o valor com o qual ele contribui. Tanto que na lei do servidor aqui tem uma previsão que diz que se o servidor o que ele gastaria, né, com o auxílio transporte, se não chegar a 6% do salário dele, ele não recebe. A própria lei diz isso. A própria lei do serviço municipal aqui de Cambé diz isso. Perfeito. É nessa questão que eu quero chegar, porque já que a administração mexeu nesse vespeiro, eu quero colocar a mão nela. E só mais uma coisa, Carlão, desculpa te interromper, mas assim, a lei de Cambé, ela usou esse parâmetro da legislação da esfera privada para criar a contribuição de 6% do servidor. Perfeito. Por isso que eu citei a CLT. Sim, porque na verdade a lei do município foi feita utilizando esse mesmo parâmetro. Então ela prevê um desconto de 6% do salário do servidor para custear ou para ajudar a custear o Vale Transporte que vai ser fornecido pelo município. Tá. Eu fiz essa provocação, Luiz, porque é o seguinte, tem um assunto que sempre me atazanou aqui em Cambé. Por quê? O município ele simplesmente pode comprar uma quantidade de ônibus ou contratar uma empresa, terceirizar o transporte, e esse terceirizado vai fazer o transporte de todos os professores, de todos os servidores até seu local de trabalho. Perfeito. E aí não se desconta os 6%. Certo? Aí o município está dando essa situação. O que há em Cambé, principalmente na educação? A dona secretária, a hora que a gente estiver conversando, nós vamos estar tratando desse assunto, que eu quero bater esse papinho com a nossa secretária de educação.
Em Cambé, existe uma gama de professores que tem um ônibus, esse ônibus cedido pelo município, que pega e leva até o local de trabalho. Perfeito. Esses professores têm o transporte gratuito e não pagam os 6%. Tem outra gama de professores que pegam o auxílio transporte ou o cartãozinho, que hoje é o cartãozinho, antes era o passe, hoje é o cartãozinho, né? Pega esse cartãozinho e também não paga os 6%. Certo? Não é descontado os 6% desse professor. Já para outra gama de servidores que pegam o auxílio transporte, que é regulado por essa lei e paga os 6%. Então está tendo um tratamento totalmente desigual. Se quisesse mexer nessa questão da economia, então nós podíamos começar por aí. E descontar 6% de todo mundo. Todos e acertar essa situação por uma situação que paritariamente, direitos iguais, deveres iguais, ponto, e acabou e chegaríamos num ponto, né? Agora, o que eu não posso admitir, não entra na minha cabeça, Luiz, e aí eu vou para além, porque tem as questões jurídicas, mas também tem as questões humanitárias, humana, e a questão de ser justo. O mesmo professor, e aí eu pergunto para você na questão de isonomia, o mesmo professor, digamos aqui, eu e você, nós viemos aqui em Cambé, fizemos um concurso público para professor, você passou, eu passei, nós fomos efetivados, só que na hora da escolha das aulas, você ficou, por exemplo, no Ana Rosa, e eu fui lá para o Bandeirantes. Agora, por que eu sou do Bandeirantes? Porque tem uma linha de ônibus que passa na divisa de Londrina, eu não vou ter o Vale Transporte. Você, professor, do mesmo concurso, certo? O mesmo salário, mesma função igual, vai ter o Vale Transporte, porque... Mas lembrando, eu acho que a gente tem que recapitular uma coisa importante, que o que determina o pagamento do auxílio transporte é a distância, né? Onde o servidor reside e onde ele trabalha. Ou seja, a grosso modo, morou mais de 1.000 metros... Ele tem direito ao auxílio transporte. A lei fala que se tiver um ponto de ônibus menos de 1.000 metros... Não, a lei não entra nesse meandro. A lei, ela simplesmente fala que tem direito todos aqueles servidores que residem a mais de 1.000 metros do seu local de trabalho e que, na determinação do percurso pelo qual ele vai ser indenizado com o auxílio transporte, esse percurso, ele tem que ser escolhido dentre o percurso mais adequado possível para as necessidades do servidor. Tá. Né? Na verdade, a lei até usa assim, os meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento. Tá. Eu tenho um relato de um servidor que ele mora no 5 Conjunto. Certo. Ele vai ter que descer no centro de Londrina, no terminal, pegar o ônibus da Grande Londrina, descer lá e pegar um ônibus Londrina-Cambé. Certo. Para descer aqui. Até ele foi cortado, até o dele foi cortado. Então a administração, simplesmente, ela passou o rodo. Ela não teve a noção do que ela está fazendo. Ela não estudou, ela não teve um estudo prévio. É a situação. Primeiro eu quebro para depois eu arrumar. É como você vai fazer uma reforma. Depois eu arrumo. Gente, eu acho que é um erro. Se tem que ter estudo, tem que estudar. Nós temos que trabalhar essa questão, né? Porque nós estamos mexendo com vidas. Nós estamos trabalhando com 90% dessa categoria desse servidor que nós estamos falando aí, Luiz, e aí vamos chamar um pouquinho pela questão humanitária da coisa, são mulheres. Né? São mulheres que têm dupla, tripla jornada, como eu já disse. Né? Então vamos tratar com um pouquinho mais de amor ao próximo. Como eu falo, eu quero ser amigo do servidor, porque foi lá pedir voto para o servidor e falou que ia ser amigo do servidor. Então, se quer ser amigo, vamos ser amigos. Vamos trabalhar nessa situação. Vamos conhecer a realidade desse professor. Eu estou tratando aqui de professores. Vamos conhecer a realidade desse professor. E digo mais, o IDEB de Cambé hoje é um dos melhores. Graças a quem? Ao professor, lá na sala de aula. Né? Graças a ele. O pai de aluno hoje, se o filho dele hoje, ele pode bater no peito e dizer que ele tem um dos melhores professores da região. Está aqui. Isso eu posso dizer e posso afirmar. Agora, a administração está vendo isso? Né? A administração está olhando para esse lado? Não, a administração simplesmente está olhando a questão de fazer uma economia que, no meu entendimento, é uma economia burra.